essa sessão ela está sendo gravada pela ABA, né, pela Associação Brasileira de Antropologia. Então, pela aparelhagem, temos esse objeto aqui nos acompanhando, né? Então, além de falarmos para um lugar amplo aqui para todos, ainda precisamos conviver um pouco com esse objeto aqui. Bom, eu agradeço a todos a presença. Eu acho que essa é uma mesa importante, é uma mesa que a ABA investiu muitos esforços em promover. Tem significado uma luta longa da Comissão de Assuntos Indígenas, minha, da Clarice, em relação a isso, né? Enfim, já houve outros eventos sobre Belo Monte, que a ABA participou no ano passado, na Universidade de Brasília. Ela tem também tomado posições públicas em relação ao empreendimento de Belo Monte em várias ocasiões, e achamos que essa reunião da Associação Brasileira de Antropologia, a 28ª, ela não poderia se concluir ou se realizar sem a presença desse assunto que tem sido tão debatido pelos antropólogos, tem sido objeto de tanta preocupação de todos nós, né? Não só, inclusive, indigenistas, mas pessoas que pensam sobre a Amazônia, sobre o meio ambiente, sobre o destino do próprio país, né? Então, essa mesa corresponde exatamente a essa preocupação, trazer subsídios para a comunidade de antropólogos, para os estudantes, para os participantes da 28ª RBA, em relação ao que se passa dentro dessa área de Belo Monte. Faz parte também de outras atividades que estão sendo desenvolvidas. Há uma intenção, nós estamos organizando um dossiê sobre a situação de Belo Monte, escrito a muitas mãos por vários antropólogos, também por não antropólogos, em que se reúna, pelos indígenas, claro, que se reúna uma série de depoimentos em relação ao empreendimento, né? E eu acho que isso deve ser lançado no próximo semestre, né? Bom, então, sem maiores delongas, eu apresento a nossa composição de mesa, né? E passaria aos debates. Aqui à minha esquerda, extrema, o advogado do Instituto Socioambiental, Raul do Vale, e vai fazer algumas intervenções sobre os aspectos legais envolvendo o empreendimento, sobretudo a questão da alegada anuência indígena em relação ao processo, né? Ao meu lado, Clarice Com, antropóloga da Universidade Federal de São Carlos, é uma pesquisadora do Xikrin de longa data, fez seus trabalhos acadêmicos lá dentro, continua, como se pode ver diretamente, né, a frequentar os Xikrins e a participar dos múltiplos contextos em que eles estão envolvidos, né, para a sua existência. Ao meu lado direito, Mucuca, né, liderança Xikrin. É importante ter ideia da importância que ele tem nesse contexto para os Xikrins em relação ao empreendimento de Belo Monte, porque ele liderou a ocupação do canteiro de obras do sítio Pimentel, né? Uma das áreas que foi tomada, invadida, né, pelos indígenas no sentido do mecanismo de protesto contra a construção da empresa, né? No dia 21 e continua até agora. Há algumas fotos, né, colocadas na internet, circulando, alguma coisa já foi para o site da ABA, fotos aéreas, né? Infelizmente, o que tem difundido isso não é a grande imprensa, é sempre o mecanismo da internet, das redes paralelas, mas, enfim, a nossa iniciativa, trazendo aqui o Mupuca, não se encerra no nosso debate de hoje. Amanhã temos previsto também, no espaço da 28ª RBA, uma coletiva onde ele vai falar com mais liberdade, né, com mais tempo, sobre o empreendimento e a posição dele em relação a isso, né? Bom, ao lado dele, Marcelo Montanho, engenheiro, né, engenheiro da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, né, que vai nos fazer também uma análise disso do ponto de vista mais técnico,
né? O empreendimento de Belo Monte, eu acho que ele já é bastante conhecido, já tem sido bastante divulgado, bastante debatido. Então, essa mesa, até pela limitação de tempo que tem, não poderá ser muito didática, não vamos apresentar mapas, indicações, porque isso já passou. Ela é uma mesa opinativa, é uma mesa de marcação de pontos de vista, e eu espero que vocês entendam isso, né? Estamos, em princípio, acertamos com a mesa, e cada um, com exceção do Mucuca, terá 10 minutos para falar. Ele falará ao final, sem limitação de tempo. O nosso plano é, se tivermos ainda dentro da nossa possibilidade, abrirmos em seguida para o debate, né? Mas vamos seguir ordenadamente em relação a essa ordem proposta. Então, iniciando, eu passaria a palavra ao Marcelo para que ele nos faça uma avaliação mais a partir de dados técnicos, né? Geralmente tem sido tão bombardeado dentro das imprensas, das propagandas feitas por Belo Monte, não sei em São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, mas até os ônibus já têm outdoor atrás deles, dizendo que Belo Monte respeita o meio ambiente, a demarcação das terras indígenas. Então, nós estamos dentro de uma situação de uma campanha midiática, agressiva e muito bem montada. Então, é uma felicidade termos aqui, né, pessoas, não só antropólogos, né, como caso, ou advogados que já estão ligados a associações de defesa dos indígenas, mas pessoas independentes que possam fazer ouvir a sua voz em relação a isso, né?